São Simão o leproso, rogai por nós. Então, meus irmãos, hoje tentaremos aqui falar sobre o capitalismo, né? Todos os pormenores aí sobre o capitalismo, uma rápida explanação aí sobre o capitalismo. Aqui quem vos fala é o sede vacantista bastardo palpiteiro, né? Do seu canal, o Papa Borges. E agora vamos aí falar sobre o capitalismo, né? Então, vamos falar aqui economicamente, né? Economicamente, não de ideologia, não. É sobre economia, né? Um, uma área que eu não gosto, nem domino, né? Uma área que eu não gosto dessas coisas de economia e tal, e nem domino, né? Mas aqui eu tentarei falar como um católico, né? Porque eu vejo muitas vezes católicos, a maioria das vezes, os católicos, eles não sabem, nem sabem e não querem diferenciar a economia para uma coisa teológica, né? Economia é economia, né? E, e religião, fé é outra coisa totalmente diferente, né? A moeda circula, né? A moeda da troca e venda, compras, feiras, isso sempre existiu, né? Isso sempre existiu. Eu sou da posição que eu não sou a favor do modernismo, eu não sou a favor dessa, desse liberalismo total, né? Individualismo, que até tem esses novos anarcocapitalistas bem loucos aí, que fala muitas loucuras e tal, mistura tudo como aquele Paulo Cogos, né? Então, a economia, essa moeda circula desde o começo do mundo, desde que o homem ele fez a moeda, desde os primórdios da humanidade, que o homem fez a moeda, compra e venda, né? Apesar de apesar das línguas serem diferentes, mas a língua circula, mas o dinheiro circulava, né? O dinheiro sempre circulou. Veja que os romanos, no seu império, eles foram bater, eles foram até a China, né? E a moeda circulava, teve a época da seda e assim sucessivamente, né? Então, meu irmão, o capitalismo ele sempre existiu desde o começo do mundo, desde as eras, desde o começo do mundo, né? Felipe Aquino e tem alguns também outros que falam sobre isso. Eu não sou de acordo com o modernismo de Felipe Aquino, né? Mas só que ele fala certo quando ele fala de que o capitalismo ele existe desde o começo do mundo. Ele não precisava nem dizer isso que nós vemos que é verdade, né? Porque o capitalismo ele existe desde o começo do mundo. Capitalismo é o quê? Capital é dinheiro. Capital e hoje também capital é uma cidade, né? Cidade principal. Então, capital, dinheiro circula desde o começo do mundo, né? Só que quanto mais antigo, quanto mais primitivo o homem, quanto mais até a Idade Média, né? Até a Idade Feudal, medieval, escolástica, até essa época aí, o homem era regido muito pela religião, né? Muito bom nessa época aí. A verdadeira época das luzes foi a Idade Feudal. Então, era a religião que estava
acima de tudo. E eu digo mais, mesmo com a religião predominando tudo, né? A fé, mesmo assim ainda era o capitalismo ali. É porque essa palavra é uma palavra moderna para denominar o dinheiro, né? Como Karl Marx fala. Karl Marx fala que é a mais-valia, né? A mais-valia, né? Então, Karl Marx, no século XIX, Karl Marx e Hegel, eles foram contra o capitalismo selvagem, que é uma coisa exagerada. O capitalismo selvagem é porque, como no começo das fábricas, no começo da Revolução Industrial, que foi o que revolucionou o mundo, né? Foi a Revolução Industrial. O mundo mudou depois da Revolução Industrial, né? Então, naqueles tempos, os homens, eles, com suas fábricas, o trem, a vapor, tudo, as pessoas trabalhavam muito, né? Aí se fala, não, porque aqui tinha um escravo negro e tal, mas, meu irmão, vai ver, veja esse tempo aí na Europa, o século XIX, os brancos trabalhavam tanto quanto os negros aqui do Brasil. Os brancos eram, bem dizer, escravos das fábricas, né? Fábrica de tecido, a tecelagem, tudo, seja o que for, né? Era demais, né? Na época do aço, na época do carvão, que é um carvão que tem lá na Europa, né? E nos Estados Unidos, por isso que eles são mais avançados, eles saíram mais avançados do que nós aqui no terceiro mundo, né? Esqueci o nome de um material que tem, entendeu? Então, eles passaram na frente com esses materiais, né? Então, nesse tempo das fábricas, no começo das primeiras fábricas, as pessoas trabalhavam muito e não existia sindicato, não existia luva de pedreiro, não existia capacete, não existia nada. O povo trabalhava porque era o começo das coisas, né? E também não existia as leis trabalhistas, não existia a divisão das horas, né? Então, era muita escravidão, né? A gente fala que é escravidão, né? Mas para aqueles tempos não era tipo escravidão. O povo também ganhava muito dinheiro e tal, mas foi coisa de tempo, né? Foi coisa do começo das coisas, né? Então, o capitalismo ele sempre existiu, capitalismo, né? Seja em qualquer nação, né? Mas esse nome é um nome novo para designar, para denominar o nome dinheiro, né? O nome dinheiro, o capitalismo sempre existiu. Veja que o capitalismo venceu, né? Quiseram fazer uma coisa diferente, o comunismo, né? Inventar um negócio diferente, a ditadura do proletariado. Veja que faliu, né? A União Soviética faliu, a China faliu, como um exemplo vivo atual, né? Cuba e Coreia do Norte, né? Então você vê que a China agora é capitalista, né? A China é capitalista, a Rússia, a República Federativa da Rússia é capitalista, né? Todos adotaram o capitalismo venceu, né? Você vê que antes, é, é, antes até mesmo do Concílio Vaticano II e da terceira posição, você vê que o, o capitalismo, os papas diziam que era melhor o capitalismo do que o comunismo, porque o comunismo já se diz, é anti-Deus, né? É anti-logos, né? Então, o capitalismo, dá para se conviver com o capitalismo, assim diz os papas, né? Os papas anteriores ao Concílio Vaticano II é a doutrina social de Cristo, doutrina social da Igreja, né? Pio XI, Leão XIII, né? Entendeu? Então, o capitalismo venceu, né? A Guerra Fria também mostrou que o capitalismo venceu, né? E nós somos o que somos hoje, nós temos alguma coisa, tudo que nós temos, cara, nós devemos a essa liberdade
os Estados Unidos, todo o Ocidente, o Brasil, né? A Europa. Eu digo o lado bom disso tudo, contra que guerrearam contra os soviéticos, que guerrearam contra os bolcheviques na, na Guerra Fria e no tempo da Segunda Guerra Mundial também. Porque imagine se o mundo fosse se a Alemanha tivesse vencido, né? Com aquela teoria, com aquele fanatismo de raça que eles tinham, meu irmão, imagina aí o que seria o mundo, né? Entendeu? Então, é isso aí, né? A igreja se adequa a qualquer regime. A igreja se adequa a qualquer regime. Né? Já dizia a sabedoria do magistério da igreja. Né? Capitalismo corrigido no Estado católico, por exemplo, a atual Polônia, né? A atual Polônia é o quê? É um Estado católico capitalista, né? Entendeu? A terceira via também teve seus aspectos bons, o fascismo, né? De Mussolini, de Salazar, de Franco, né? Entendeu? E o regime militar aqui foi tipo uma terceira posição, né? Entendeu? Até a democracia liberal se promulgasse, eu digo mais, se uma democracia liberal se promulgasse uma constituição de acordo com o magistério infalível da igreja, dava para se conviver sim, né? Entendeu? Então é isso, pessoal. Forte abraço a todos e até mais.